Olá! No episódio de hoje da série O Rio por Eles, o Rio de Janeiro que os brasileiros nunca viram na tela, vamos mostrar o que está por trás do olhar da mídia e dos documentaristas estrangeiros para a cidade mais famosa do Brasil. A série tem direção e roteiro de Ernesto Rodrigues. A gente começa aqui na Praça dos Expedicionários, na descida da Ponte Rio-Niterói. Há 53 anos, aconteceu aqui uma das maiores tragédias em recinto fechado da história. O mundo se comoveu com o incêndio do Gran Circo norte-americano, que tirou a vida de quase 500 pessoas. A tragédia mobilizou o Papa João XXIII, levou às lágrimas o então presidente João Goulart e desencadeou a primeira campanha nacional de solidariedade de que se tem notícia no Brasil. A tragédia que destruiu o então maior circo da América Latina aconteceu há uma semana do Natal de 61. Essas imagens foram feitas quando bombeiros e curiosos ainda andavam pelos escombros do circo. Eles usam mangueiras para resfriar os focos de incêndio e para refrescar as jaulas dos animais. Restaram alguns sinais da fuga desesperada e das vítimas mais choradas, as crianças. Neste outro filme, parentes fazem fila para o reconhecimento dos corpos. Nos hospitais, o atendimento dos feridos, a maioria atingida por graves queimaduras. O empregado demitido do circo e 2 cúmplices foram condenados por atear fogo à lona revestida com parafina, material altamente inflamável. Todos os animais escaparam das chamas. Assim como os artistas, que conheciam uma saída lateral. Outra tragédia que marcou a memória de muitos cariocas e brasileiros hoje com mais de 60 anos aconteceu no edifício Astoria, que fica na parte de trás daquele prédio, no número 14 da rua Senador Dantas, aqui no centro do Rio, no dia 28 de junho de 1963. Não tanto pelo número de mortos, mas pela forma como fotógrafos e cinegrafistas captaram o drama das pessoas nas janelas do prédio em chamas. O incêndio causado por um curto-circuito num aparelho de ar-condicionado no 14º andar deixou a maioria das pessoas que trabalhavam no prédio em pânico e sem saber o que fazer. E mostrou ao então governador Carlos Lacerda e a cerca de 600 bombeiros que a falta de equipamentos adequados para aquele tipo de incêndio exigiria muita bravura e capacidade de improvisação. Das janelas do Hotel OK, ao lado do edifício Astoria, os bombeiros não tinham muito o que fazer para controlar as chamas. E aí começaram a acontecer as cenas que rodaram o mundo. O desespero de mulheres e homens, a maioria empregados de empresas sediadas no edifício Astoria. Foi quando os bombeiros resolveram improvisar. Primeiro usando escadas para travessias arriscadas. Depois usando cordas de nylon no terraço do Hotel OK. O desespero das pessoas à espera de socorro levaria um jornal do Rio a dar um título dramático ao incêndio: As Janelas do Inferno. Esta mulher se atrapalha com as cordas. Ela acaba se soltando antes da hora e cai no andar abaixo de onde estão os bombeiros. Esta outra faz o mesmo. O improviso das cordas de nylon e a coragem de alguns bombeiros não evitaram que 4 pessoas morressem na tragédia, que também marcou a história do cinejornalismo brasileiro. Nem sempre o que chamou a atenção de cariocas e brasileiros sensibilizou a mídia estrangeira. Um exemplo é a Ponte Rio-Niterói, marco da história da cidade, símbolo do regime militar e quase inexistente nos filmes estrangeiros.
Mas a distância das capitais do primeiro mundo não impediu que os cinejornais de outros países mostrassem, por exemplo, um dos maiores desastres ferroviários do Ocidente, que aconteceu aqui no Rio. Mas essa mesma distância permitiu alguns absurdos. Em 1958, com a ajuda de entusiasmados sonoplastas, os cinejornais europeus e americanos exageraram, descrevendo a destruição de um paiol de munição da Vila Militar do Rio, em Deodoro, como uma explosão de proporções vulcânicas que levou milhões de cariocas a abandonarem suas casas em pânico. O narrador informa que nenhum dos 30 mil soldados que estavam aquartelados nas redondezas morreu e considera inacreditável que toneladas de bombas e outros artefatos não tenham explodido. Mas era tudo verdade em 1958, quando houve este choque de 2 trens a 80 km por hora na ponte sobre o rio Pavuna. A tragédia foi classificada pelos cinejornais estrangeiros como o maior acidente ferroviário do Ocidente. 102 pessoas morreram e cerca de 200 ficaram feridas. Esta esquina da Rua Pacheco Leão, no Jardim Botânico, entrou para a história da televisão brasileira em 1966, como cenário da primeira cobertura jornalística da TV Globo. E as câmeras que estavam a serviço dos cinejornais estrangeiros também entraram em ação para registrar uma das maiores enchentes da história da cidade. Muita chuva no Rio. O título da reportagem do cinejornal inglês refere-se aos 3 dias de tempestade que provocaram uma grande tragédia na agora ex-capital do Brasil. O filme mostra o trabalho das equipes de resgate nas encostas da cidade, onde pelo menos 30 mil pessoas perderam suas casas e cerca de 300 morreram soterradas ou afogadas. Ao mostrar a vacinação da população, o narrador fala que, ironicamente, está faltando água potável para os cariocas. Um ano depois, este cinejornal destaca que o clima voltou a mostrar sua face violenta no Rio. Informa que mais de 500 pessoas morreram em mais de uma enchente na cidade. A reportagem inclui imagens impressionantes do estrago provocado pela chuva nas margens de um rio não identificado. E ao informar sobre a abertura de uma investigação para apurar responsabilidades pela tragédia, o narrador faz uma ironia, dizendo que o rio deveria ser inocentado por seguir seu fluxo. Já este cinejornal francês chama a atenção para o fato de os moradores deste prédio residencial terem sobrevivido ao temporal, enquanto a destruição e a morte atingiam os moradores de uma favela que viviam a poucos metros de distância. Essa proximidade entre ricos, pobres e remediados, tão comum na zona sul do Rio de Janeiro, sempre intrigou correspondentes e documentaristas estrangeiros. Para muitos deles, a explicação era de que nenhum dos lados queria abrir mão da paisagem e do conforto de estar perto de tudo que interessa. Em frente à Catacumba, o repórter explica os planos de erradicação das favelas. O texto fala de pessoas que procuram comida no lixo e diz que sem água nem eletricidade em casa, as mulheres lavam roupa junto à lagoa, no meio da sujeira, onde brincam seus filhos quase nus. Os moradores, na visão do repórter, encontram meios de tornar a vida suportável. Bebem, jogam baralho e damas com tampinhas de cerveja. O texto diz ainda que na favela o aluguel é de graça, a eletricidade é roubada e que muitos moradores não querem mais do que isso. Aqui a reportagem mostra a Vila Kennedy, para onde foram muitas famílias da favela da Catacumba. O repórter informa que a réplica da Estátua da Liberdade é um agradecimento à ajuda financeira do governo americano ao projeto de remoção das favelas, mas acrescenta
que foi difícil encontrar moradores de favelas dispostos a se mudar para lá. A maioria, segundo ele, não está interessada em levar 1h30 até o trabalho em ônibus que enguiçam. Neste outro filme, feito em 1967, o então vice-presidente americano Richard Nixon, um ano antes de ser eleito para a Casa Branca, visita uma favela. E ouve uma moradora dizer que quer uma casa e não se mudar. O que o Brasil precisa mais do que qualquer outra coisa? Nós precisamos mais de uma boa moradia para nós. We need good housing for all of us poor people. Exactly, good housing for us poor people. So that we can raise our children right. As décadas se passaram, muita gente não se mudou e o desafio de levar cidadania e justiça social a muitos morros e comunidades ainda é grande, complexo e urgente. A Rocinha é um dos principais exemplos de como os problemas resistiram ao tempo em muitas favelas. Um documentário francês de 1970 mostra o projeto que se tornaria símbolo da desilusão com as políticas habitacionais da época, a Cidade de Deus. A imagem aérea primeiro mostra o Morro Santa Marta e o bairro de Laranjeiras. Depois, desvia da Avenida Atlântica em obras de ampliação da pista. Para mostrar os morros do Pavão e Pavãozinho. O tema é a remoção das favelas da Zona Sul. 12.500 personnes, 2.500 baraques. Dans quelques personnes, 2.500 baraques. Dans quelques semaines, agora o documentário mostra a extinta favela da Catacumba e a vista que os moradores tinham da lagoa. Quelque part à l'autre bout de la ville, mais Rio est une ville tellement étendue, près de 80 km de long, com a ajuda de um tradutor, o diretor entrevista uma moradora que decidiu aceitar a remoção. Não tenho bem vergonha não, sabe? Mas a gente indo para um lugar melhor, eu preferia sair, né? A segunda parte do documentário começa com um sobrevoo de um campo de futebol e das casas do complexo habitacional da Cidade de Deus, para onde foram removidos os moradores da favela da Catacumba e de outros morros da Zona Sul. Uma espécie de UPP a cargo dos fuzileiros navais, integrantes da chamada Operação Rondon, era encarregada de manter a ordem na comunidade. Doze anos depois, esse outro documentário francês sobre a Rocinha mostrava aos descendentes que resistiram à remoção das favelas cariocas. Bem mais perto da Zona Sul, mas ainda mergulhados na pobreza. Você vai ver no próximo bloco. O olhar dos estrangeiros para os contrastes do Rio. Os momentos em que eles foram preconceituosos ou se enganaram. E as imagens inesquecíveis que eles fizeram da cidade em quase um século. A capacidade dos cinejornais e dos documentaristas de retratar a realidade por trás da beleza do Rio de Janeiro só aumentou com o tempo. Ao longo deste tempo, o olhar estrangeiro para o Rio variou do deslumbramento ao preconceito. Este documentário americano de 1930 mostra imagens da Cinelândia e das ruas movimentadas do centro, celebrando o dinamismo e o progresso da cidade, identificada como a Paris da América Latina. O narrador também diz que, como qualquer outra cidade do mundo,
o rio também tem seu lado mais pobre. Mas o texto dá pouca importância às diferenças sociais, informando que mesmo nas áreas mais pobres, como o mercado municipal, os brasileiros são pessoas tranquilas. O narrador sugere até que o enorme cesto não parece muito grande para o carregador e conclui que, embora haja muita luz e algumas sombras nas ruas do Rio, o Cristo Redentor olha por todos os cariocas. Neste filme, produzido em 1938, depois de elogiar o calçamento de pedras portuguesas da Cinelândia e apresentar o Teatro Municipal como uma casa de ópera que custou 5 milhões de dólares, o narrador se refere a um bonde com um vagão de segunda classe para pessoas não vestidas apropriadamente. Já neste outro documentário, de 1932, o narrador diz que, como em muitos países da América Latina, a cor da pele não define classe social. Mas em outro trecho, o mesmo filme faz uma sugestão racista ao comentar a variedade de animais selvagens oferecidos no mercado central da cidade. 4 décadas depois, as imagens de um documentário francês sobre o rio enfatizam o convívio e a diversidade de raças na cidade. O locutor diz: na praia de Copacabana, mesmo em pleno inverno, estamos bem longe da desolação do Nordeste. Aqui encontramos o mais belo êxito da maior aventura mundial de assimilação racial desde o Império Romano. Um assunto muito frequente na tentativa dos estrangeiros de explicar a religiosidade do carioca eram os cultos de origem africana. Havia uma curiosidade, tanto pelos despachos deixados nas esquinas, quanto pelos rituais que aconteciam nos terreiros e nas casas da cidade. Neste filme de 63, o público francês conheceu uma carioca chamada Maria. A equipe do documentário acompanha a personagem. Mostra que ela frequenta um curso de costura e revela que ela é cristã. Et chaque jour, elle se rend dans cette petite maison. Je dois vous le préciser. Em seguida, o narrador diz que aos domingos, a vida espiritual de Maria não se resume a ir à missa. O narrador diz que quando a noite cai, Maria se transforma. Neste ponto da reportagem, o texto descreve o ritual que o repórter chama de macumba. E mostra que a personagem Maria é quem comanda o culto de origem africana. Nesta reportagem francesa de 1981, o assunto são os balões de São João, já nesta época proibidos por lei por causa do risco de incêndio que eles espalhavam pela região metropolitana do Rio. A narradora diz que se trata de uma tradição de origem portuguesa e explica que os praticantes têm uma dedicação comparável à que o carioca dá às escolas de samba e ao futebol. O dono de um dos balões diz que tudo é feito com muita segurança e, ao explicar como dribla a lei, dá uma resposta famosa que todo brasileiro conhece. É proibido, não? Qual é? Sim, mas como sempre se dá um jeitinho. Aqui, o documentarista se surpreende com uma árvore de Natal coberta com imitação de neve em plena Praça do Lido, em Copacabana, e com um homem vestido de Papai Noel sofrendo na areia em nome da obsessão brasileira de celebrar o Natal como os europeus. Os estrangeiros que filmaram o rio também levaram às telas, muitas vezes, o que os jornalistas chamam de barriga, que é informação falsa ou errada. E também pagaram alguns micos memoráveis. Em 1959, este repórter inglês estava tão deslumbrado com o rio que nem trocou de roupa para traçar um abacaxi
sem muita cerimônia, em plena praia de Copacabana, para explicar os segredos da alma carioca. Já esta reportagem de 1966 começa numa estação de esqui da França, mostrando uma espécie de aquecimento dos turistas que vão ao Rio conhecer o samba. Pour préparer à l'ambiance du carnaval de Rio ceux qui participaient au voyage qu'il a organisé, Guy de Casteja a demandé à la samba de servir de... O Boeing da Varig, vindo de Paris, pousa no Galeão, mas os passageiros desembarcam de um turbo-hélice no Santos Dumont. A reportagem mostra imagens da praia de Copacabana cheia, num belo dia de sol. Une ville où les femmes portent un manteau de fourrure dès que le thermomètre descend en dessous de 20 degrés. Mais le soleil leur accorde rarement ce plaisir, même au temps de... Mas logo depois, mostra uma praia de Salvador como sendo a de Copacabana, misturando as escolas de samba do Rio com o ritmo e a dança dos capoeiristas baianos. Les écoles de samba le préparent pendant un an. Em outro momento, o filme destaca a religiosidade do carioca, mas mostra imagens feitas em frente à igreja de São José, no centro de Belo Horizonte. A reportagem diz que a música das escolas de samba nasce nas favelas cariocas. Mas na hora do desfile, as imagens são do desfile, mas a música... Eles muitas vezes maltrataram o nosso samba. Quase sempre nos reduziram a carnaval, praia, futebol e favela. Nem sempre conseguiram perceber os dramas que atravessamos junto com a nossa festejada alegria tropical. E sempre tiveram uma certa dificuldade para perceber os passos que já demos em direção à modernidade e ao desenvolvimento. Mas exatamente por tudo isso, o olhar dos jornalistas e documentaristas estrangeiros foi e vai continuar sendo fundamental para nós, cariocas e brasileiros da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Aos estrangeiros que filmaram ou preservaram imagens do Rio ao longo do século XX, devemos registros históricos como esta panorâmica reveladora do trecho de Mata Atlântica que se transformou na região mais bonita da cidade. Essa visão de uma irreconhecível enseada de Botafogo. Um dia de ressaca no tempo em que o calçadão da Glória ficava pertinho do mar. As areias de Copacabana, décadas antes do título Princesinha do Mar. E São Conrado sem Asa Delta, prédio de luxo, Estrada Lagoa Barra, favela da Rocinha. O ritmo desde sempre frenético da Avenida Rio Branco. A Rua da Carioca, coração do comércio da antiga capital do Brasil durante décadas. O eterno charme da Rua do Ouvidor. E até de um aeroporto que não existe mais e que ficava na área onde hoje passa a Avenida Brasil. As câmeras dos estrangeiros também registraram desde cedo o caos do trânsito, a batalha diária pelo transporte nas barcas da Bahia e nos trens da Central do Brasil, e os bondes com gente se arriscando nos estribos. A chegada do CinemaScope e das cores coincidiu com uma época de otimismo dos americanos com o Rio de Janeiro. Era como se a cidade tivesse se tornado uma espécie de Nova York tropical. Para os estrangeiros, o Rio de Janeiro sempre foi o endereço da história política brasileira. Foi nos salões do Palácio do Catete, durante a ditadura do Estado Novo, que Getúlio Vargas aceitou compartilhar com a câmera estrangeira um raro momento de sua intimidade. Foi também no Palácio que Getúlio tomou decisões históricas,
como a de entrar na guerra contra o nazifascismo junto aos aliados. Era um tempo em que os cinejornais americanos e europeus levavam às telas um Rio de Janeiro que parecia prestes a ser atacado por navios, submarinos e aviões enviados por Adolf Hitler. Depois da guerra, a história do Brasil continuou a ser contada a partir do Rio. Foi assim quando Getúlio foi deposto. Quando eleito, voltou festejado pelo povo. Quando respondeu à última crise política de sua vida com o gesto extremo do suicídio. Foi quando o mundo testemunhou nas telas flagrantes de uma comoção popular jamais vista no Brasil. No golpe de 64, os correspondentes estrangeiros sabiam que a ex-capital federal ainda era o centro dos fatos decisivos da história política do Brasil. Durante a ditadura, os generais sempre estavam nos palácios e cerimônias do Rio, assim como líderes civis que o povo teimava em não esquecer. A cidade também foi o principal cenário da reação estudantil ao endurecimento do regime, da resposta das forças de repressão e de um fato que fez da Zona Sul o centro das atenções da mídia internacional: o sequestro do embaixador americano Charles Elbrick. Houve também momentos em que as tragédias que atingiram o Rio viraram notícia no mundo. Foi assim quando os estrangeiros se comoveram com as imagens da destruição causada pelo incêndio de um circo que matou quase 500 pessoas em Niterói. Ou com as sequências de desespero e heroísmo que marcaram o incêndio do edifício Astoria, no centro da cidade. No choque de trens que deixou mais de 100 mortos numa ponte sobre o rio Pavuna, considerado na época o maior desastre ferroviário do Ocidente. E nas enchentes que infelicitaram o carioca. Mas um dos temas preferidos dos correspondentes foi a favela. Do raro registro da remoção da antiga comunidade do Morro da Catacumba, na Zona Sul, a reportagens sobre o início do polêmico projeto da Cidade de Deus. Questão social à parte, os cinegrafistas estrangeiros sempre gostaram mesmo foi de filmar e apreciar o mais exótico dos clichês do Rio de Janeiro, o Carnaval. Desde os tempos em que os carros alegóricos eram tão singelos quanto despretensiosos, e os bailes levavam a elite da cidade a se fantasiar e a ocupar os salões nobres da antiga capital. Nos anos 50, o deslumbramento dos americanos com o carnaval ganharia um tratamento equivalente ao dos filmes de Hollywood. Enquanto os europeus davam mais atenção às raízes populares da folia, para explicar o samba, fizeram registros preciosos de instituições cariocas, como as quadras de escolas de samba e do berço natural de muitas composições, o clássico botequim carioca. O cinema brasileiro, mais exatamente o cinema novo, também foi assunto dos estrangeiros. Neste caso, o diretor conseguiu reunir quase todos os cineastas do país em um plano sequência. Mas foi a MPB o que mais atraiu de longe não só as câmeras, mas também o talento de estrelas da Europa e dos Estados Unidos. Tall and tan and young and handsome, the boy from Ipanema goes walking, and when he passes, each girl he passes goes, O Maracanã, palco de dores e alegrias da torcida brasileira, sempre fez parte do roteiro dos estrangeiros que filmaram o Rio.
fosse num clássico como este Brasil e Itália, de 1956, ou para registrar a paixão dos cariocas pelos times da cidade. Também chamaram a atenção partidas de futebol disputadas por automóveis, acrobatas que arriscaram a vida pendurados no cabo do bondinho do Pão de Açúcar e as façanhas de pilotos da elite mundial do automobilismo no Circuito da Gávea, uma pista de corrida que passava pelo final do Leblon, Vidigal, São Conrado e pela área onde hoje está a favela da Rocinha. Os filmes também mostram o quanto nossa elite aguentou de calor para se vestir como europeus ou americanos em tempos em que a moda de praia tinha propostas e trilhas sonoras surpreendentes. Quando iam filmar na praia, os cinegrafistas estrangeiros se esbaldavam com o jeito do carioca se divertir, se impressionavam com o convívio na areia entre pobres e ricos. Tentaram explicar o fenômeno de comunicação brasileiro chamado chacrinha. Correram atrás das musas e personalidades do século XX que pararam o trânsito da cidade. Minha alma canta, vejo o Rio de Janeiro. Ilustres ou desconhecidos, europeus, americanos e asiáticos, no fundo enfrentaram e vão continuar a encarar o mesmo desafio que os cariocas de berço e de coração conhecem há séculos. Decifrar e sintetizar uma cidade única no planeta. Uma metrópole tropical que encanta, assusta, desconcerta e deslumbra, de onde quer que venha o visitante, qualquer que seja o olhar por trás da câmera. Balançar, rio de sol, de céu, de mar. Dentro de mais um minuto estaremos no galeão. Esse samba é só porque eu gosto de você. A morena vai sambar, seu corpo todo balançar. Aperte o cinto, vamos chegar. Água brilhando, olha a pista chegando e vamos nós.